Eduardo Henrique Acioli Campos tem 48 anos. É economista formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Eduardo Campos começou sua militância política como presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Economia em 1985. No ano seguinte, trabalhou na campanha que elegeu seu avô, Miguel Arraes, governador de Pernambuco, e tornou-se seu chefe de gabinete. Filiado ao PSB, Eduardo Campos conseguiu seu primeiro mandato como deputado estadual em 1990. 4 anos depois, elegeu-se deputado federal, mas permaneceu no governo de Pernambuco como secretário de governo e, em seguida, da Fazenda. Eduardo Campos elegeu-se deputado federal em 98 e 2002. Integrou a bancada de apoio ao governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2004, Lula nomeou Eduardo Campos ministro da Ciência e Tecnologia. Eduardo Campos assumiu em 2005 a presidência nacional do PSB e no ano seguinte elegeu-se governador de Pernambuco e em 2010 foi reeleito para o cargo. Em 2013, Eduardo Campos rompeu a aliança histórica que mantinha com o PT e recebeu o apoio da ex-senadora Marina Silva. Em abril de 2014, Eduardo lançou-se pré-candidato à presidência da República, tendo Marina como sua pré-candidata a vice-presidente. Olá, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. A gravação é realizada aqui no estúdio do UOL em São Paulo. E o convidado desta edição do Poder e Política é o pré-candidato a presidente pelo PSB, o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Olá, como vai o senhor? Tudo bem? Olá, Fernando, tudo bem. O senhor mencionou nesta semana que a inflação no Brasil, cuja meta é de 4,5%, com uma tolerância de 2 pontos para mais ou para menos, que a meta de 4,5% pode ser atingida no Brasil até o ano de 2018. Tem como ser antes? Fernando, o brasileiro está sentindo, sobretudo o mais pobre, ao comprar alimentos no supermercado a cada semana, a cada quinzena, que a inflação na vida das pessoas está até maior do que o indicador oficial. Nós precisamos preservar essa conquista, que é a conquista da estabilização econômica. Ela tem que ser um compromisso, e será um compromisso do nosso programa de governo. Por isso que eu falei, nosso programa vai tratar do qual é o propósito que a gente quer com o país, para onde a gente quer levar esse país. E isso vamos deixar claro com metas objetivas que vamos colocar, não só metas para a inflação, mas metas também para o crescimento econômico. Uhum. É possível, sim, tanto é possível que outros países, como o Chile, como a Colômbia, tenham inflação menor do que a do Brasil. Eu ia perguntar exatamente isso. A meta de inflação é 4,5%. O senhor acha que é possível, até 2018, atingir esse centro da meta, mas o senhor acha, com as informações que tem, que é possível, antes de 2018, chegar nesses 4,5% e depois reduzir ainda mais? Exatamente, é esse o debate. Eu falei em 4%, na verdade, de meta de inflação para chegar até 14%, e como em 15% até 18%, e como em 15% a gente tem que fazer o PPA, né, o Plano Plurianual, que avança 1 ano sobre o mandato seguinte, a gente já quer deixar, claro, uma rampa de queda do centro da meta. E ter um compromisso com o centro da meta, e não com o teto. Agora já está furando o teto. A gente precisa cuidar exatamente de focar o centro da meta. Então vamos entender. Para 2014 já está dado, a meta é 4,5%. Não tem como. E para 2015 também vai ser 4,5%, porque é decidido agora. Qual deve ser a trajetória da meta de inflação do Brasil ao longo dos próximos anos? Considerando que em 2015 já vai ser 4,5%, para os anos seguintes, como é que o senhor vislumbraria? Eu acho que os próximos 4 anos a gente deve perseguir uma meta de 4% como centro da meta, podendo ser... A partir de qual ano? A partir do ano de 16, a gente já se aproxima desse centro da meta, até porque a gente tem uma porção de situações que foram represadas exatamente porque esse ano tem eleição. O governo está segurando uma série de preços. Vou perguntar sobre e nós temos que trabalhar com esse dado de realidade. Mas nós queremos olhar para, a partir de 18,
um novo centro da meta, em torno de 3, para que o Brasil aí sim vá se aproximando de uma inflação de classe mundial para países do padrão do Brasil. Vamos entender, 2015 já está dado, a meta é 4,5, porque é decidida neste ano pelo atual governo. A partir de 2016, o senhor entende 4, que seguiria até 18. Em 19... E o PPA nosso constaria para 19 já uma meta de 3. Agora, o senhor mencionou o represamento de certos preços controlados ou administrados diretamente pelo governo. Vou citar combustíveis e energia. A grande dúvida sobre como desrepresar esses preços. Quando vai ser possível trazer esses preços para níveis de mercado e como fazer isso? Primeiro temos que definir uma regra clara, transparente, objetiva sobre o preço de combustíveis, para que o governo não fique com essa capacidade de meter a mão e ficar atrapalhando a vida do programa, por exemplo, de investimento da própria Petrobras, matando o programa do álcool, 40 usinas fechadas, milhares de empregos no interior do Brasil no setor do etanol. O governo argumenta que fez isso para segurar a inflação, para ajudar todos os brasileiros. Está errado? Está errado, porque ele fez isso porque deixou de fazer outra coisa, que foi, na governança da macroeconomia, cuidar efetivamente de ter uma sinergia entre política monetária e fiscal, de ter compromissos com o tripé macroeconômico, de fazer um dever de casa que não fez. Quando não fez, teve que ir administrar exatamente em cima dos preços que ele poderia colocar à mão. Tem um senso comum entre os agentes econômicos, economistas, analistas da área, que é mais ou menos assim: se for reeleita a presidente Dilma Rousseff, ela não vai querer dar uma pancada de uma vez nesses preços, aumentar tudo a partir do primeiro semestre de 2015. Eu estou dizendo preço de energia, combustíveis, entre outros. Se for um candidato de oposição, como não tem compromisso com a política anterior, logo nos primeiros 6 meses vai reajustar tudo e vai haver uma pancada na inflação, o país vai ficar em condições difíceis no ano que vem. Isso vai acontecer? Eu acho que não. Se depender de nós, nós vamos fazer um processo. Qual a gradualidade dessa correção? É a gente passar uma mensagem de tranquilidade, uma visão de médio e longo prazo. A possibilidade de ter regras que impeçam no futuro situações assemelhadas a essa e, ao mesmo tempo, não esconder que tem um esqueleto que estão deixando. Eu não sei nem se esse esqueleto, depois das eleições, a presidenta perdendo as eleições, se ela não teria exatamente as condições e talvez até a obrigação de consciência de já tomar algumas medidas para ir diminuindo o tamanho do passivo que fica. Agora, imaginando que é necessário fazer essa correção nesses preços, reajustá-los, energia, combustível, como eu tenho citado, o senhor imagina que ao longo de quanto tempo isso terá que ser feito para minimizar o impacto na taxa de inflação? Isso, na verdade, está sendo calculado por especialistas para exatamente a gente cumprir a meta que eu falávamos há pouco, da inflação. Acho que a gente não pode soltar isso de uma vez só, porque são preços que são transversais a toda a economia, eles têm impacto no custo do Brasil, têm impacto na competitividade da nossa economia. Nós precisamos cuidar dele, mas precisamos diluir no tempo. Agora, não tem mágica, então, porque se foi um erro ter represado, será também um erro desrepresar de uma vez. Eu acho. Agora, ao não corrigir de uma vez, o erro cometido, como o senhor disse, porque daí segura, enfim, investimentos na Petrobras, entre outros lugares, também continua a ser cometido. Como é que resolve isso? Resolve primeiro evitando, né? Eu acho que a gente, na hora que tem uma regra, daqui para frente, a gente blinda o Brasil de ter esse tipo de prática. Depois, a gente precisa ter consciência de que não temos como resolver isso de uma vez só. Né? Isso está claro para mim. O senhor acha que é 1 ano, 2 anos para colocar tudo isso de acordo? 3 anos? Quanto tempo? Para daí ficar tudo mais ou menos normalizado? Eu acho que deve ser no menor prazo possível, desde que não crie uma situação de constrangimento para a economia. Mas isso seria... O senhor faz ideia? Isso, tempo? É 1 ano? É mais de 1 ano? Eu acho que é mais de 1 ano. É mais de 1 ano e menos de 3. 2 anos, na média, até corrigir tudo. Até corrigir tudo. Tá. O senhor disse recentemente também ser a favor de uma carta forte, foi a expressão que o senhor usou para o Banco Central, dizendo que seria necessário formalizar a independência operacional do Banco Central. Sua pré-candidata a vice-presidente, Marina Silva, deu uma declaração
não exatamente nessa linha, contraditando um pouco o que o senhor disse a respeito da independência do Banco Central. Num eventual governo seu como presidente, o Banco Central teria qual tipo de independência e qual seria o formato que essa independência seria, então, conferida ao BC? Desde já há um consenso em todo o nosso conjunto que o Banco Central deve ter independência administrativa. Isso é um consenso. É fundamental para que a gente... Mais do que tem hoje? Muito mais do que tem hoje. Por meio de lei? E tanto quanto já teve no passado em alguns governos. Mas por meio de uma nova lei? Não, com a autonomia administrativa assumida aqui como um compromisso político, com um documento pelo governo que vai ser legitimado pelas urnas. O que eu estou discutindo, e falei desta forma, é que é muito importante, ao meu ver, que a gente tenha uma carta mais forte do que esse compromisso. Como é que se materializa isso? Seria através de uma lei, mas existem vários modelos. Existem pessoas que defendem vários modelos de Banco Central, né? Então, por isso que esse debate ainda está acontecendo na nossa equipe de programa de governo. Não há divergência entre o senhor e Marina Silva sobre isso? Não, nós estamos discutindo com a assessoria de vários economistas, temos um consenso claro de que deve haver o compromisso, como já há, de que no nosso governo, a partir do dia 1º de janeiro, nós teremos uma direção do Banco Central com autonomia administrativa para cumprir a meta de inflação, então uma política monetária que defenda o país e que possa reconduzir o país a um rumo de um crescimento distinto desse que nós estamos tendo. Mas aí no seu governo, além dessa... Porque no início do governo o senhor, enfim, entraria, não é? E daria essa independência administrativa de ofício, no caso. Agora, o senhor está dizendo que seria necessário uma nova lei para oficializar tudo isso em seguida? O que eu tenho defendido é que, para a recuperação do Brasil dessa situação ser até mais rápida, nós temos que ter gestos, gestos com a sociedade, gestos com o mercado, que mostrem que vai vir um governo novo para um novo momento do Brasil, com outras prioridades e outras práticas políticas. Mas deixa eu detalhar no caso do Banco Central. Os diretores do Banco Central e o seu presidente seriam, por exemplo, a eles conferidos mandatos com tempo determinado e durante esse mandato não seriam demissíveis ad nutum pelo presidente, por exemplo? Como é que seria essa lei para dar autonomia para o BC? É exatamente este modelo que está sendo discutido, se o mandato é do presidente ou o mandato é do diretor. Porque há países em que você tem 12 diretores e que o mandato é do presidente. É quando o diretor vira presidente por 2 anos, ele está blindado na função de presidente. Então, esse debate é que estamos fazendo. O senhor tem opinião sobre isso? Tenho. Eu acho que o Brasil precisa de uma carta forte para mostrar que o Brasil vai... Mas o mandato seria de quem? O mandato seria do presidente. Do Banco Central? Do Banco Central. Que não seria demissível no período em que estivesse ali? Na presidência. Entendi. E o senhor defende mandatos de quantos anos para o presidente do Banco Central? Eu acho que ele deve ter um mandato de 3 anos. Não coincidente e reelegível, reconduzível? Por uma vez. Entendi. Assim, de maneira a não coincidir com o mandato do Exatamente, chefe do Executivo. que a partir daí ele não coincide com o mandato do Executivo. E aí o senhor vai defender, eventualmente, junto com os seus colegas aí de campanha, com Marina Silva, formatar esse tipo de modelo para apresentar um projeto de lei para o Congresso? É esse o debate que estamos fazendo nesse momento e devemos tratar desse assunto no programa de governo que vamos apresentar até o final de junho. Ou seja, lógico de se imaginar que o senhor, ocupando a presidência da República, provavelmente proporia essa lei que daria os mandatos fixos para o presidente do Banco Central e durante esses mandatos ele seria indemissível. Esse é o estágio que estamos, fazendo um debate interno, já assumindo de pronto isso, já está resolvido, já é consenso, que o Banco Central deve ter autonomia para que ele cumpra o seu dever. Que reformas econômicas, uma ou duas, porque senão a gente vai falar só disso aqui, o senhor acha que são absolutamente urgentes e fundamentais para o país? Olha, Fernando, tem as reformas clássicas que o país precisa, a reforma tributária, a reforma política, mas eu acho que a gente tem que ter... Na área econômica? Eu acho que a gente tem que ter um foco muito claro, mas muito claro, na busca de alavancar a produtividade da economia brasileira. Esse é um desafio de um lado. Um outro desafio
é a qualidade de vida do povo brasileiro. A qualidade de vida caiu muito nos grandes centros, nas médias cidades brasileiras, desde a mobilidade, a insegurança, a qualidade dos serviços públicos de saúde, de educação. Eu acho que o grande desafio da produtividade é a questão da educação. Nós precisamos, de uma vez por todas, acabar um apartheid que choca o Brasil, que é entre a qualidade da escola privada e da escola pública que estamos oferecendo ao povo brasileiro. Eu acho que esse deve ser um grande centro, uma grande bandeira de um novo ciclo que o Brasil precisa ver. É um pacto em torno de uma educação de qualidade que vai conduzir o Brasil a um outro padrão de produtividade na sua economia. O senhor falou de produtividade, até a propósito, a revista britânica Economist acabou de publicar um texto muito crítico, dizendo que quando a gente coloca o pé no Brasil já começa a perder tempo. Dizendo que há muito pouco de avanço na produtividade do trabalhador brasileiro ao longo de décadas. Quando se fala nisso no Brasil, em geral o discurso toma várias direções, uma delas é a necessidade de algum tipo de aperfeiçoamento ou reforma trabalhista, nas leis trabalhistas. O senhor enxerga a necessidade de alguma reforma nessa área? Eu acho que ninguém nesse país vai ter condição de assumir um compromisso com a sociedade que vai tirar direitos sociais nos próximos 4 anos. Quem fizer isso vai estar mentindo para a sociedade. Não há ambiente político no Brasil para nenhum candidato a presidente da República tenha condições de assumir um compromisso que vai retirar direitos sociais. O que é que tem, na verdade, sobretudo a nossa campanha, a nossa proposta, que vem de um conjunto de forças que tem historicamente compromissos com as lutas sociais brasileiras. O que é que nós precisamos fazer para alavancar a produtividade no Brasil? Nós precisamos fazer um grande esforço de qualificação profissional, um grande esforço de educação, de inovação, e precisamos ter exatamente um esforço continuado de desonerar a geração de trabalho. Porque a produtividade numa fábrica nos Estados Unidos e numa fábrica no Brasil, se elas têm padrão tecnológico assemelhados, a produtividade física, ela se dá praticamente no mesmo tamanho. Ela é tocada pelos custos que vêm da logística, muitas vezes da carga tributária que existe sobre o salário, mas não da renda do trabalhador. Não, claro, mas eu ia perguntar para o senhor, por exemplo, uma empresa de médio porte que contrata lá 100 ou 200 funcionários, que paga, digamos, R$2.000 para um funcionário contratado por meio da CLT, totalmente correto. Ela, em geral, o que os tributaristas dizem é que para contratar um funcionário e pagar um salário de R$2.000, gasta-se, em geral, mais R$1.000. Você gasta 100% do salário em encargos. Isso é alto ou é adequado para o Brasil? Não, eu acho que o Brasil tem uma oneração do trabalho que não deveria ter, mas isso não são ganhos do trabalhador. Pois é, mas... Isso é da carga tributária, de um sistema que é antigo. Nós temos, por exemplo, sobre o consumo, nós temos praticamente 5 tributos cobrados, às vezes, pelos estados, na maioria das vezes os estados e a União, mas o próprio ISS, em alguns casos, vai num serviço que atinge o setor de consumo, o varejo, ou seja, nós precisamos de uma reforma tributária. Agora o Brasil fica insistindo em fazer reforma tributária para amanhã, aí termina não fazendo nunca. Nós precisamos fazer uma reforma tributária fatiada no Brasil, olhando inclusive a geração do trabalho. No caso do trabalhador, dos trabalhadores, dos encargos que incidem sobre o salário do trabalhador, estou entendendo que o senhor não vê ambiente político para, nos 4 anos do próximo governo, fazer uma alteração a respeito disso. Fundo de garantia, INSS, férias, 13º, todos esses custos adicionais ao salário. Quanto a isso, o senhor não vê espaço político? Nós não vamos colocar na nossa plataforma nada que retire direitos dos trabalhadores. Tocar em férias do trabalhador, 13º salário, de forma nenhuma. Agora, nós vamos sim fazer um esforço para melhorar a produtividade, para melhorar a possibilidade das empresas brasileiras gerarem trabalho sem oneração. Como? Através de uma reforma tributária que possa melhorar a composição dos custos do trabalho. Reajuste do salário mínimo. A atual política que existe no Brasil é a mais adequada?
Eu acho que a gente não pode pensar que esse país vai renunciar ao direito, a classe trabalhadora vai perder o direito de ter um reajuste da inflação para a sua remuneração, ou que vamos resolver o problema das contas públicas no Brasil, tirando a possibilidade dos trabalhadores que ganham um salário mínimo ter um ganho real. Nós temos um problema que não é o salário mínimo ter ganho real, nós temos um problema na Previdência, mas de um passivo que foi sendo formado ao longo dos anos. Mas no caso do salário mínimo, a política atual, que leva em conta o crescimento dos anos anteriores, faz uma média, joga para frente, o senhor acha boa essa política atual ou o senhor gostaria de modificá-la? Eu acho que nós podemos discutir a política. Nós temos que ter a possibilidade do salário mínimo seguir tendo reajustes para garantir o poder de compra real do salário mínimo no Brasil, que é fundamental para que a gente possa ter um país mais equilibrado socialmente, para que a gente tenha um mercado interno, sobretudo nas regiões mais pobres, que ajude, através do consumo, o crescimento da economia. O senhor está dizendo, então, basicamente, que essa política que nos últimos anos deu ao salário mínimo um ganho real em relação à inflação deve ser mantida e seria mantida num eventual governo seu? Eu não estou falando que exatamente essa política que está aí, que vai até 2015. Isso. Eu estou falando do princípio. No nosso governo, o salário mínimo terá a recomposição do poder de compra da inflação. Sempre é um pouquinho acima da inflação. E algum ganho real, sim. Previdência. Previdência pública, previdência privada. A previdência pública tem um rombo, tem um déficit grande, que em geral é quase que equivalente ao da previdência privada, que tem dezenas de milhões de mais trabalhadores a ela associados. Como resolver esse problema? Esse é um problema que o Brasil foi tocando aos poucos, né? Houve mudanças no governo Fernando Henrique, houve mudanças no governo do presidente Lula, há matérias, inclusive, que não foram completamente colocadas para funcionar, e nós precisamos discutir, sobretudo nesse momento que temos uma janela demográfica que temos, até para garantir à juventude de hoje, os trabalhadores de hoje, esse direito lá na frente. É preciso que a gente faça um debate sobre a reforma da Previdência. Alguma medida objetiva sobre a Previdência? Por exemplo, a idade da aposentadoria, o formato como é a aposentadoria dos trabalhadores do setor público. O senhor tem alguma proposta objetiva sobre o que poderia ser pensado e executado? Não, nesse momento nós temos um intenso debate. Estamos ouvindo especialistas que tratam dessa matéria fazendo uma segregação do que muitos estados já estão fazendo, a União fez dos novos servidores, distinguindo dos antigos servidores. Tem muito debate sobre a questão das pensões, né? Mas não temos nenhuma posição tomada. Esse debate está acontecendo nesse momento. Vários países europeus têm aumentado a idade de aposentadoria. É o caso de o Brasil começar a pensar também em aumentar a idade de aposentadoria dos seus trabalhadores? Olha, o Brasil já fez isso, né? Mas hoje, comparado a países europeus, ainda é mais baixo. Na medida em que haja um processo em que a idade média do país vai crescendo, é natural que vá crescendo também a idade média da aposentadoria. As pessoas estão vivendo mais. É natural que as pessoas também queiram trabalhar ou possam trabalhar mais do que antes. 60 anos é uma idade adequada no Brasil, ou 65? Qual o senhor acha que seria a idade adequada hoje de aposentadoria? Esse é o debate que os especialistas estão fazendo. O senhor tem opinião? Não tenho opinião, eu tenho, mas não fechamos a opinião, porque não é só a minha opinião que vai fazer o programa. Mas a sua Nós qual temos é? que, na nossa posição, é que é preciso fazer um debate sobre a questão da Previdência, inclusive animando a Previdência complementar no Brasil, fomentando, incentivando a Previdência complementar para o mundo privado como uma forma de a gente ter um lastro de poupança que possa nos ajudar a alavancar os investimentos. O Brasil cuidou muito pouco de incentivar a previdência privada complementar, e agora também há espaço para a previdência complementar pública, porque os novos servidores não terão a paridade,
E aí tem uma oportunidade de você garantir renda para os aposentados, até porque previdência é algo estratégico para a harmonia de uma sociedade, para o equilíbrio de uma sociedade, e pode ser economicamente uma grande oportunidade para o Brasil superar esse gargalo da poupança interna. Mas estou entendendo que ao longo desse debate vai ser inevitável fazer alguma correção na idade mínima de aposentadoria. Não, não tomamos essa decisão. Não? Nesse horizonte dos 4 anos agora, não. Entendi. O Brasil tem 39 ministros, nem todos de ministérios, mas secretarias com status de ministérios, 39 ministros. Quantos ministros o Brasil teria de ter idealmente? Eu acho que entre 15 e 20. Isso é possível? É claro, é possível. Por que tem tanto ministro? Tem que perguntar a Dilma, né, Fernando? Mas deixa eu perguntar uma coisa. Em Pernambuco, o senhor governou o estado com 28 secretários, que são, no nível estadual, os ministros, vamos dizer. Por que em Pernambuco não tinha de 15 a 20? Porque a máquina, você não pode comparar a máquina de um estado com a máquina de um país. Muitas vezes, num estado que tem máquinas muito mais precárias, né, uma situação bem diferente da União do ponto de vista de recursos, do ponto de vista de equipes técnicas, para você chegar e fazer a inovação que nós fizemos em Pernambuco na gestão, tanto é que nosso governo foi premiado pela ONU pelo modelo de gestão, a gente precisava empoderar áreas que não existiam no serviço público. Por exemplo, a área de cultura num estado forte culturalmente como Pernambuco. Você precisava ter uma política para o cinema, você precisava ter uma política para a música, para as artes, e tinha que ter uma equipe que cuidasse da estruturação na área cultural. Secretário? Precisava, porque esse é o nome da função de confiança que tinha. Mas agora, o que eu posso te dizer é o seguinte, nós diminuímos o número de cargos, a expressão do número de cargos de confiança sobre a folha. Ou seja, a gente não criou nenhum cargo novo, diferente do que houve na União. Nós pegamos os cargos existentes e redistribuímos ele para cumprir um programa de governo. No modelo de gestão que fez exatamente meta, remuneração variável, transparência na gestão, participação popular, de um modelo de gestão que foi premiado. Como um dos casos de êxito, a ONU dá 5 prêmios anuais de excelência em gestão e deu ao governo de Pernambuco por montar esse sistema. Deixa eu só problematizar aqui. No plano federal, o ex-presidente Lula e a presidente Dilma, que continuou a política do presidente Lula, argumentam o seguinte: tal como o senhor, era necessário, vamos dizer, empoderar determinados setores com o cargo de ministro para dar relevância àquele setor. Por exemplo, a Secretaria da Igualdade Racial, que combate o racismo, a Secretaria das Mulheres, a dos Direitos Humanos, que não eram ministérios e viraram ministérios porque o ex-presidente Lula e agora a presidente Dilma dizem é muito importante que sejam ministérios para dar um sinal para a sociedade da nossa prioridade. Não é a mesma coisa que o senhor fez em Pernambuco? Não, porque o governo federal, em regra, ele não executa. A execução ele se dá através de estados e municípios. Ele define políticas, estrutura políticas, programas e pode fazer a execução através dos estados e da União. São situações completamente distintas. Quando a gente olha os 39 ministros do atual governo, as pastas que a gente imagina que poderiam ser extintas e virarem apenas secretarias de algum ministério são exatamente essas da área social. Poderiam estar todas agrupadas, digamos, até no Ministério da Justiça. É lógico esse meu pensamento? Faz sentido ou não? Eu acho que a estrutura tem que refletir o programa. Nós primeiro vamos terminar o programa, porque você não pode fazer uma estrutura sem saber para fazer o quê, né? Nós vamos definir um programa e com base no programa vamos definir a estrutura. Porque veja só, a gente olha a esplanada dos ministérios em Brasília, o Ministério da Fazenda vai ter, Ministério dos Transportes, da Justiça, Relações Exteriores, né? Então, os clássicos, Indústria e Comércio. Aí quando a gente olha aqueles que são os mais novos, são esses justamente que eu citei, são secretarias aí que viraram ministério, status de ministério. É lícito supor que no seu governo eventual, se o senhor vencer, essas secretarias seriam agrupadas em um ministério só? Não fizemos esse debate sobre a estrutura. Eu acho que a gente precisa, não é só... O senhor está falando 15 a 20 ministérios. Não é só diminuir o número de ministérios, é mais do que isso. É conceber um modelo de gestão
que tenha transparência, que tenha metas, que possa formar uma equipe com pessoas sérias, capazes, competentes, que sejam líderes, que inspirem as equipes e não essa partilha que muitas vezes a gente assiste ser feita, de colocar no ministério alguém que foi indicado só porque o partido A está fazendo um bloqueio da votação no Congresso ou coisa do gênero. Nós precisamos, mais do que diminuir o número de ministérios, de um programa para ser cumprido, de um time que entusiasme o Brasil, que dê exemplo, que selecione boas pessoas para que a gente possa dar conta da missão, que é fazer mais com menos, é aumentar a produtividade no setor público. Nós precisamos, a população fala da redução da carga tributária, do outro lado que é mais serviços e de qualidade. Como é que você vai dar conta desse desafio se você não melhora a produtividade no serviço público? E como é que você melhora a produtividade botando gente incompetente, que não tem capacidade, que não tem liderança, que não conhece a área? Falando nisso, estamos falando aqui de coligações que sustentam o governo, porque um governo precisa fazer política, porque são 3 poderes na República e há uma interação grande, pelo menos, entre o Executivo e o Legislativo, não é? E no Legislativo estão os partidos que vão eventualmente dar sustentação a um governo, ao seu ou de quem for eleito. O atual governo tem uma base ampla de partidos no papel que o apoia, eles estão representados em certa medida nos ministérios. O senhor está dizendo que isso não vai ser a lógica do seu governo. O número de partidos que o senhor terá de apoio, eventualmente, no Congresso, não estarão todos na esplanada, até porque nem haverá 39 ministérios, é isso? Eu acho que essa lógica está superada pelos fatos, pela história, pelo tempo, pela manifestação da população. Quem vai falar isso para os partidos? Não, eu estou falando já aqui, você já está publicando no UOL. Eles todos vão estar lendo. Na verdade, você sabe, né, que esse processo que vem desde a nova república, na verdade, desde a transição para a democracia, ele passou pelo ciclo da transição econômica e ele passou agora nesse último ciclo. Nós precisamos ler claramente que ele está superado, ele é insustentável, né? Nós precisamos, para que o Brasil saia do caminho errado, entre no caminho certo, nós precisamos que a sociedade volte a olhar para Brasília e se reconhecer. E a sociedade não vai se reconhecer em Brasília se a gente continuar criando ministério, provendo esses cargos da forma que estão sendo colocados as pessoas para geri-los. Nós precisamos juntar os bons no Brasil, apostar que a sociedade vai apoiar quem assume esse compromisso e cumpra esse compromisso. E se a sociedade vai apoiar, esse apoio da sociedade vai se refletir no Congresso Nacional. Eu não tenho a menor dúvida disso, a menor dúvida. Veja bem, Fernando, você viu o segundo semestre de 2012, o Congresso, mesmo a presidenta tendo uma base muito ampla, votar muito pouca coisa. O primeiro semestre de 2013, muito pouca coisa. Quando a população foi para frente do Congresso, o Congresso em 15 dias votou o que não votou num ano. Agora, essa lógica de governar com vários partidos e dar a eles cargos funcionou em certa medida no Brasil inteiro, em vários governos, inclusive no seu, em Pernambuco também um pouco não funcionou, porque o senhor tinha 17 partidos na sua coligação que o elegeu, e eles em certa medida estavam representados no seu governo. Absolutamente. Se você for ver o que nós fizemos em Pernambuco, foram acordos de programa. Eu disputei a eleição em 2010 pelo PV, disputou a eleição comigo, apoiando o Marinho na época, Sérgio Xavier, do PV, um militante histórico do PV. Que foi seu secretário do mesmo. Passada a eleição, eu tive 83% dos votos. Ele me fez observações críticas ao governo, sugestões que terminaram por me levar a chamá-lo para me ajudar. Ele apresentou 14 pontos porque o governo deveria ter compromisso na questão ambiental e foi trabalhar conosco. É uma visão diferente. Você vai na Alemanha, termina uma eleição, os partidos se reúnem e discutem questões programáticas. O senhor acha possível ter uma dezena de partidos, mas com base em programa, é isso? Se não tiver os partidos, vai ter pessoas que estão nesses partidos, mas que vão ver algo certo, direito sendo feito. Ele vai chegar em casa, as pessoas no prédio dele, na comunidade que ele representa, vão dizer: aposte nesse governo, faça, as coisas estão sendo feitas de maneira direita. Eu vi ser nomeado para a pasta da educação alguém que
que inspira confiança, que conhece educação, que vai fazer um trabalho bonito. Não vamos desperdiçar essa oportunidade. A própria presidenta Dilma, Fernando, teve no primeiro ano do governo dela, em 2011, e até um pedaço de 2012, ela teve uma torcida extraordinária do Brasil para fazer alguma coisa diferente. E essa oportunidade ela deixou passar. Isso tudo que o senhor está falando, na teoria, parece realmente ter muita lógica. Agora, na prática, quem acompanha Brasília sabe que as coisas não são tão simples assim. O senhor disse, por exemplo, que apesar do grande apoio, o presidente não conseguia aprovar determinadas coisas no Congresso. Quando a população foi às ruas em junho de 2013, o Congresso rapidamente atuou. Só que esses episódios de a população ir às ruas são muito raros no Brasil. Teve esse de junho de 2013, antes desse teve o impeachment em 92, depois teve diretas já em 84. Não é uma coisa que acontece todos os anos. Esperar que a população fique pressionando o Congresso. Fernando, eu vi no estado, e ainda existe isso em vários estados do Brasil, diretor de escola sendo indicado por deputado, diretor regional de uma determinada região de educação. E os pais das crianças reclamam? Ser indicado, né, pelo deputado mais votado federal. Eu vi isso ser quebrado no meu estado. Você não acha que não teve político achando ruim, não? Teve muito político achando ruim, mas foi quebrado. E nós construímos, o governo que me antecedeu construiu a eleição direta, eu construí certificação de 1 ano, curso para ser candidato, tem que ter certificação de capacidade para ser diretor com eleição na escola. E o diretor regional de educação, que antes era indicação de político, ser feito por comitê de busca, que é uma espécie de headhunter da academia. Ou seja, isso no sertão de Pernambuco. Como é que no Brasil nós vamos continuar a chamar para ser diretor das agências que regula telefonia, energia, a questão de transporte, as pessoas na base da indicação, muitas vezes da aliança de um empresário com um partido político, para botar quem vai fiscalizar um setor, para defender o consumidor e a economia dessa forma. No século XXI, as pessoas se acordando cedo, trabalhando muito, pagando muito imposto e vendo lugares estratégicos da nação serem apropriados por partido, e a gente vai ficar achando que isso vai ficar desse jeito. Ora, Fernando, se a gente pensasse assim que não era possível, até hoje a gente tinha um general designado por alguém sem ser eleito comandando o Brasil. A gente tinha ficado na ditadura militar. Se a gente achasse que não era possível, a gente ainda estava com a inflação de 200% ao mês. Eu acho que a gente derrotou uma ditadura, nós derrotamos uma hiperinflação, nós colocamos o tema social na mesa do Brasil. É preciso botar o tema de melhorar a política. Ou melhora a política, ou não melhora nada nesse país. A propósito, se o senhor tivesse que escolher 1 ou 2 itens no máximo do sistema político partidário para alterá-lo, se o senhor tivesse o poder de fazer isso, quais seriam esses 2 pontos a serem alterados, principais? Acho que a primeira medida é mandato de 5 anos sem reeleição e coincidência dos mandatos, das eleições. São 2 medidas que ajudam a abrir um outro padrão político na representação congressual para se discutir tudo mais em profundidade que tem que ser feito. Posso ler essa sua proposta como ter menos eleições no Brasil? Não, é ter mais eleições no Brasil. Né? Porque a gente tem eleições a cada 2 anos, teríamos só a cada 5. Eu acho que a gente precisa ter eleições onde o Brasil inteiro fale, onde não tenha a visão eleitoralizada da política que hoje tem, de cada 2 anos ter eleição. Termina quem paga essa conta é a população, porque Os países desenvolvidos têm eleição todo ano. Mas isso cria uma série de dificuldades no pacto federativo, da cooperação entre estados e municípios, entre União e estados em anos que tem eleição, ou seja, a gente, 4 anos pode ser pouco, 5 seria o suficiente, acaba o instituto da reeleição, governo fazendo tudo em função da eleição. Você está vendo agora, o Brasil está aí com problema de energia, as pessoas escondendo um problema porque tem eleição. Um problema na inflação, um problema na Petrobras, um problema em toda parte, e se escondendo sem se tomar as medidas que têm que ser tomadas por conta de questão de reeleição. Quando não tiver a reeleição, como já não teve no Brasil, o governador de estado, que
teve eleição de governador de estado desde 82. Não havia reeleição até 1998. O governador de estado, que não podia ser reeleito, também escondia tudo, em muitos casos, para fazer o seu sucessor. Aqui em São Paulo temos um caso clássico com Orestes Quercia, depois que elegeu Luiz Antônio Fleury Filho, e à época tem uma declaração atribuída a Quercia que era a seguinte: quebrei o Banespa, que era o banco estatal aqui de São Paulo, mas elegi meu sucessor. O fato de não ter a reeleição vai impedir isso? Eu acho que melhora muito. Será? O senhor tem certeza? É convicto disso? Sou convicto. Convicto de que é bom para o Brasil ter eleições coincidentes no mesmo ano e o fim da reeleição, mandato de 5 anos. O senhor mencionou numa viagem ao Maranhão que em seu eventual governo, se for eleito presidente, José Sarney estaria na oposição. José Sarney e sua família, né, tem muitos filiados ao PMDB, sua filha Rosé. O senhor governaria sem o PMDB ou com uma parte do PMDB eventualmente no seu governo? Tem gente no PMDB que tem uma história ao nosso lado, como, por exemplo, Pedro Simão. Pedro Simão é um PMDB que honra qualquer governo, a participação dele. O senador Java Vasconcelos, um senador como Luiz Henrique da Silveira, como tantos outros PMDBistas históricos do velho MDB, que ajudou a resistência democrática, que tem uma posição de decência, de comprometimento com a política. Em outros termos, essas pessoas deverão nos ajudar. O senhor governaria, então, com quadros políticos e com pessoas de partidos e não necessariamente com os partidos? Não, eu respeito os partidos, eu sou dirigente de um partido. Eu tenho 4 partidos apoiando a nossa proposta. E nós vamos recebendo já desde já a opinião de pessoas que são de outros partidos, que amanhã poderão até ser dirigentes dos seus partidos, mas enquanto não forem, vão exercer a sua cidadania, o seu exercício do mandato, e nos ajudar numa construção, num momento, Fernando, que é um momento de mudança muito expressiva na vida pública. Nós não estamos num momento singelo da vida pública brasileira. E os partidos não estão representando exatamente o que a sociedade pensa nesse momento. Tanto é que a sociedade foi às ruas e não levou nenhum partido na frente. É que temos aí uma disjuntiva. Eu entendo tudo isso que o senhor está falando, as pesquisas, o Datafolha capta esse sentimento de mudança, um sentimento de as pessoas estarem refratárias aos partidos políticos tradicionais. Ainda assim, um presidente da República será eleito no Brasil em outubro, tomará posse no dia 1º de janeiro e começará a governar. E terá que ter a ajuda do Congresso, e o Congresso é composto por deputados e senadores que pertencem a partidos. O que eu estou perguntando para o senhor o senhor vai procurar, digamos, se for eleito, como qualquer outro, alguns partidos para ajudá-lo no governo, com suas propostas. Aí o senhor vai ter que discutir com a direção desses partidos, digamos o PMDB, que é um partido grande, ou Democratas, que seja alguns partidos. Aí o senhor vai falar com o PMDB e vai dizer, olha, fazer um acordo programático assim, assado, mas eu não quero dar cargos para a família Sarney, não quero isso, etc. É isso que o senhor está dizendo? Não, estou dizendo o seguinte, que nós vamos tirar da base do governo, depois de 30 anos, aquelas mesmas figurinhas que estão lá, que precisam ir para a oposição para surgir uma nova prática política no Brasil. Vai surgir um novo quadro político que vem das urnas. Não imagine que as urnas em 14 não vão fazer uma parte da limpeza que eu estou falando aqui. A base congressual vai ser alterada pelo voto popular. 1/3 do Senado e 100% da Câmara vão ao voto agora em outubro. Nós vamos ter um novo quadro. Uma vitória nossa vai possibilitar um novo arranjo político, inclusive eu acho até partidário no Brasil. E nós precisamos fazer uma grande frente política em torno de um ideário. O que é que nós queremos do Brasil? Como é que a gente vai fazer a educação nesse país mudar a vida das pessoas? Escola integral, creche de qualidade, um esforço para que a gente possa ter crescimento sustentado de 4%, um olhar para a segurança, que é um tema gravíssimo, fazendo o velho debate político sobre pedaços do Estado sendo distribuído com partidos, com velhas raposas que já tiveram do Brasil tudo que queriam ter do Brasil. Agora captei na sua fala um novo quadro partidário. O senhor enxerga, inclusive, a possibilidade de haver alguma
grande fusão de partidos para criar uma nova sigla a partir do ano que vem? Eu acho que a gente vai ter que ter uma frente política, respeitando inclusive os partidos existentes. É natural que surja algum movimento de fusão partidária que possibilite uma base. Não precisamos ter 400 deputados, não. E nós, o que nós vamos... Quantos? Precisamos ter uma base que nos dê a maioria e a possibilidade de discutir, inclusive, com a maioria oposição. 257 na Câmara. É isso, ter uma maioria e seria ter o a quê? possibilidade... Uma frente ou um grande partido com esse Uma número? frente, ter partido e ter, sobretudo, a capacidade do diálogo. Se nós apresentarmos ao Congresso Nacional, por exemplo, para designar para as agências reguladoras os diretores, não mais na indicação política como se faz hoje, mas através de mecanismos de busca, como Red Hunter e Comitê de Busca, para escolher esses diretores, uma proposta dessa tem, eu acho que 100% de aprovação da opinião pública. Por que o Congresso vai ficar contra isso? Essa é a sua proposta, no caso, para as agências reguladoras, fazer uma contratação profissional dos diretores. Profissional dos diretores por um mecanismo público, de inscrição, transparente, banca examinadora. Ou seja, é uma mudança de era, é necessário que alguém se apresente à sociedade brasileira compreendendo o que a sociedade disse nas ruas, está dizendo nas redes. É hora de dar um salto. Teve uma hora que as pessoas chegaram à conclusão, olha só, não dá mais para ficar com os generais. Teve uma hora que as pessoas disseram, olha, não dá mais para ficar com essa inflação. Teve uma hora que a população disse, olha, não dá para não cuidar da população pobre. Hoje, as pessoas estão dizendo, não dá para ficar mais com essa velha política. Eu e a Marina, nós estamos nos apresentando como um caminho seguro para que as pessoas possam perceber que há a possibilidade de governar o Brasil sem esses fisiológicos, sem os patrimonialistas. Nós temos o dever de consciência de tentar fazer isso. Mas deixa eu perguntar para o senhor propõe isso? Profissionalizar as agências reguladoras, um sistema profissional de captação de nomes para a escolha dos diretores das agências. Aí a opinião pública apoia, como o senhor diz, digamos. Aí o Congresso fala, não, nós não queremos. E aí? E a população não vai para frente do Congresso fazer uma passeata a favor das agências reguladoras. Você já está respondendo pelo Congresso. O Congresso já fez isso várias vezes sobre boas propostas. E a população não foi protestar. Não, mas você está vivendo um outro momento, um outro ambiente social. Você acha que a população vai protestar? Eu acho que sim. Eu acho que a população vai estar nas redes sociais. O senhor vai trabalhar para que a população proteste em frente ao Congresso? Eu vou trabalhar para explicitar ao Congresso Nacional de que nós estamos com a sociedade cada vez mais exigente. Os parlamentares que chegarem ao Congresso vão ter vindo de um debate com a sociedade que está cada vez mais irrequieta, impaciente, vendo que está pagando tributos cada vez em maior quantidade, que os serviços públicos não estão de maneira adequada. E se um governo legitimamente constituído tem a coragem de propor isso, a população vai apoiar e eu tenho certeza que o Congresso também, tenho certeza. Eu vivi no Congresso, eu fui deputado estadual, fui deputado federal 3 vezes, a Marina foi senadora. Nós sabemos que o Congresso, na hora em que sente que o governo não tem 2 pesos e 2 medidas, o Congresso eu acho que não apoiaria se eu dissesse, olha, ninguém indica mais e meu partido por debaixo do pano estivesse indicando. Mas se eu estou propondo uma regra que é boa, que é saudável, que é transparente, que é republicana na expressão da palavra, eu acho que a gente vai ter êxito. Sobre indicações, sobre patrimonialismo, seus adversários o criticam pelo fato de sua mãe ter sido indicada, com seu apoio, para ser ministra do Tribunal de Contas da União. Foi uma boa decisão a indicação da sua mãe, Ana Arraes, para o Tribunal de Contas da União? Quem indicou Ana? Quem é Ana Arraes? Ana Arraes é uma advogada, servidora pública por concurso, que ao longo da vida, desde muito cedo, teve que trabalhar. Ficou órfã aos 13 anos de idade, criou 8 irmãos, ajudou a criar outros 7 irmãos, foi perseguida pelo golpe, pelo regime de 64, que nunca teve um emprego público que não fosse por concurso, que ela teve, entrou na justiça, e que nunca teve na política. Na eleição que eu disputei para o governo, em 2006, eu tinha 5%, nós não tínhamos nenhuma máquina política, estava na oposição no Estado, e ela foi lançada deputada federal pelo Movimento de Mulheres do partido. Ganhou a eleição, foi para o Congresso, fez um mandato respeitado,
está lá consignado o mandato que ela fez, foi reeleita com o dobro dos votos em 2010. Houve uma vaga no Tribunal de Contas da União. A vaga caberia à indicação da Câmara, um conjunto de parlamentares, inclusive a bancada feminina, a bancada do partido dela, e uma série de pessoas preocupadas de não ir ao Tribunal de Contas. Um quadro que não respeitasse aquela instituição tão importante para fiscalizar os gastos públicos no Brasil, pensou no nome dela exatamente porque não tinha nenhuma mulher no Tribunal de Contas da União. E ela tinha uma ampla relação no Congresso Nacional. Ela tinha, inclusive, os predicados exigidos pela Constituição. Escreveram ela, né? Eu, como dirigente do partido a que ela é filiada, né? Eu iria votar em quem? Contra ela? Quer dizer, eu não votei porque não tinha um voto, mas algumas pessoas votaram nela, inclusive porque não eram nem do conjunto político nosso, mas pela atitude, pela correção. Eu acho que ela tem honrado esse trabalho no Tribunal de Contas da União. Então é errado falar em patrimonialismo ou prática não republicana no caso da indicação da sua mãe. Não, mas qual é o patrimonialismo que há? Eu estou apenas reproduzindo as críticas que fazem ao senhor. Eu estou falando o seguinte, ela não pode ser cassada da condição de exercer uma função porque ela é minha mãe. Né? Ela já foi cassada em outros tempos, quando faltou democracia, porque era filha de alguém, mesmo sendo uma adolescente. Né? Ela não pode perder o direito de disputar, e disputou no voto porque é minha mãe. Aí fica um negócio completamente desequilibrado. Programas sociais, Bolsa Família, o senhor disse que é necessário ampliar um pouco o número das pessoas que são hoje beneficiárias do Bolsa Família. Até quanto deve ser o número, no seu entender, dos beneficiados aí pelo Bolsa Família? Quanto tempo esse programa deverá existir até que exista uma porta de saída para que isso não seja mais necessário? O Bolsa Família, ele se soma a um conjunto de outras políticas que vêm desde a Constituição Federal. A Constituição Federal garantiu o salário mínimo para o mundo rural, integral, né? Porque antes o trabalhador rural que não havia feito previdência era aposentado pelo Fundo Rural com meio salário mínimo. A Lei Orgânica da Assistência Social garantiu o benefício continuado, por exemplo, para famílias que têm um deficiente em sua casa, para um idoso que não contribuiu. E veio a Bolsa Família como um aperfeiçoamento das políticas que, iniciadas no segundo governo do Fernando Henrique, e depois o Lula tentou Fome Zero e consolidou o Bolsa Família, um programa que tem 14 milhões de pessoas hoje que são atendidas pelo Bolsa Família. Neste momento, existe um grande esforço de fazer um terrorismo eleitoral em cima desse público. Há uma estratégia por parte do governo. De um lado, desanimar os mais jovens a votar, transformar em indignação, em voto branco e nulo. E do outro lado, um terrorismo, um medo em cima daqueles que estão recebendo o Bolsa Família, dizendo que se eles perderem, como eu acho que vão perder, acabam o Bolsa Família. Ora, é preciso que se deixe claro, ninguém vai acabar com o Bolsa Família nesse país. O Bolsa Família veio porque o Brasil teve um modelo de desenvolvimento que excluiu milhões de brasileiros. Agora, nós precisamos garantir que tem uma porção de pessoas, foi isso que eu falei, tem 25 milhões de pessoas no cadastro único e tem 14 milhões de pessoas atendidas. Tem entre 14 e 25, tem um número que não se sabe exatamente qual é esse número, de pessoas que poderiam, deveriam e têm direito a estar no Bolsa Família e que precisam ser incorporados. E há um outro direito que é comum a todos do Bolsa Família. O primeiro é ter o valor reajustado do Bolsa Família para comprar o que dava antes, porque a inflação que voltou está tirando a possibilidade das pessoas que têm o Bolsa Família comprar as mesmas coisas que compravam antes. E o segundo, e fundamental, é que, além do Bolsa Família, essas famílias recebam as outras políticas públicas que estão faltando. As mães do Bolsa Família percebem que as escolas que suas filhas e seus filhos vão estudar não são escolas ainda adequadas. E aí o que é que pode acontecer? Se você só dá o Bolsa Família, não dá a escola, não dá a saúde, não dá o saneamento,
aquela filha do Bolsa Família hoje vai ser a mãe do Bolsa Família amanhã, que é o ciclo que a gente não quer ver no Brasil. Qual é a estimativa de necessidade de reajuste no valor médio do Bolsa Família, de acordo Eu acho que é recompor o poder de compra, ter a possibilidade de recompor. Tem algum percentual? Não, ter isso como uma regra geral, mas não ter o percentual ainda. Ter o compromisso de poder reajustar e dar as condições do Bolsa Família a ser a complementação que ele pretendia ser lá na sua origem. Teria que haver uma recomposição já no início do ano que vem, o senhor diz, do Bolsa Família? Então, isso vai constar do nosso programa diante da situação macroeconômica do país, mas ter um compromisso exatamente de não permitir como hoje. As pessoas estão percebendo, as pessoas que têm uma complementação de renda pelo Bolsa Família estão percebendo que cada vez que vão ao supermercado estão comprando menos coisa. O senhor tem algum reparo a fazer ao programa Mais Médicos ou acha esse um bom programa do governo federal? Eu acho que o Brasil ficou 2 décadas assistindo o fechamento de vagas nas universidades federais de medicina. Esse é o fato, sobre o silêncio geral da sociedade brasileira. Esse final de semana, eu tive na região norte, tive em Manaus. Por coincidência, falando com um médico lá, ele me dava conta de que há 30 anos, quando ele havia se formado, em Manaus tinha mais vaga na Universidade Federal do Amazonas para médicos do que havia naquele instante. Ou seja, isso gerou o quê? Gerou um vazio, gerou um déficit enorme. Nós não podemos abdicar da possibilidade de formar os médicos que o Brasil precisa. Nós precisamos formar os médicos que o Brasil precisa. E precisamos ter um olhar numa área em que o Mais Médico ainda não atingiu, que é a média complexidade. A ação básica que estão sendo feita por esses médicos que vieram de fora, ele vai descobrir uma porção de pessoas que precisam fazer exames de média complexidade, procedimentos de média complexidade. E aí está o grande gargalo do SUS, é a estruturação da média complexidade e de áreas de cuidado, como, por exemplo, a área materno-infantil. Nós temos um déficit de maternidade no Brasil afora, um déficit de formação de pediatra que está chegando ao limite de a gente assistir em estados ricos, mulheres tendo filhos nas calçadas. Mas o Mais Médicos, o senhor manteria o programa se eleito? Eu acho que a gente não tem como desmontar o programa se ele for dando certo. A gente tem que analisar o impacto do programa, verificar exatamente qual é o impacto. Do melhor do seu juízo, tem dado certo? Até agora, eu vejo em alguns lugares elogios, em outros preocupação. Eu não tenho uma análise técnica aperfeiçoada do resultado do programa. Se o programa tiver resultado, nós vamos efetivamente aperfeiçoá-lo e mantê-lo. Não tem por que agora retirar esses métodos dessas comunidades, se eles estiverem atendendo bem, cumprindo o papel. Agora, eu não posso imaginar que isso seja solução para o Sistema Único de Saúde, onde falta governança, melhor financiamento. É um programa de transição, é isso? Não, eu acho que ele é um programa, é uma parte que tentou ser vendido pelo governo como uma ação de saúde, porque o governo fez muito pouco na área da saúde. A verdade, Fernando, é que em 88, a União colocava 85% dos recursos na saúde pública do Brasil. E hoje, a União coloca 45%. E como na pesquisa de opinião pública a saúde aparece em primeiro lugar, a União criou um programa, né, se valendo da situação que há uma carência efetivamente de médicos, criou um programa, faz uma propaganda enorme desse programa, como se esse programa fosse resolver todos os problemas. E a gente sabe que esse programa não vai resolver todos os problemas, que a questão da saúde exige muito mais trabalho do que importar médicos. A construção da refinaria Abreu e Lima, no complexo portuário de Suape, em Pernambuco, está aí na mira do TCU e também pode vir a ser alvo de uma CPI no Congresso. Qual se houve, o envolvimento da sua gestão no governo de Pernambuco com a construção de Abreu e Lima? A construção da refinaria foi feita diretamente pela Petrobras. A contratação das obras, o gerenciamento das obras. O envolvimento do Estado foi doar o terreno, uma parte foi doada ainda no governo que me antecedeu, a outra
parte que foi necessária já no nosso governo. Nós também recebemos da Petrobras o adiantamento de pagamentos de taxas portuárias para que o porto fizesse com os seus recursos, mais esse adiantamento e alguns recursos que o Estado repassou para o porto, nós fizemos obras de acesso viário, um pier e algumas obras de infraestrutura que não estão exatamente nos contratos da Petrobras, que foram contratos feitos diretamente pelo Estado, que devem e estão sendo analisados por todos os órgãos de controle. O senhor declarou recentemente ser a favor de manter as regras atuais sobre a prática do aborto. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu acho que já temos regras, temos que cumprir as regras. E se durante um eventual governo seu, o Congresso Nacional, aprovasse uma lei que desse de maneira mais ampla à mulher a decisão final sobre praticar o aborto na circunstância que ela julgar correto? Como é que o senhor reagiria? Não, eu acho que eu tenho uma posição muito clara de separar o que são minhas posições pessoais enquanto cidadão, cristão, do que é o Estado, né? Eu acho que essas coisas devem ser separadas. Hoje já, na legislação atual, já existem algumas situações que são permitidos, não todas, né? Não todas, mas que são permitidos, e qualquer dirigente que já foi prefeito de um município que tem uma maternidade, já foi governador, presidente da República, já viu essa legislação ser cumprida em algumas circunstâncias por determinação legal. Agora, se o Congresso tomasse a iniciativa de aprovar uma lei que ampliasse as situações nas quais o aborto seria considerado legal, o senhor faria carga contra o Congresso? Sinceramente, eu não acredito que o Congresso vá tratar desse tema, nem que passe no Congresso. Se tratar, vamos ver exatamente qual é a natureza dessa mudança e observar ela. Mas o senhor daí trabalharia politicamente para manter as regras atuais, é isso? Mesmo que o Congresso tomasse a iniciativa? Não, mas depender das mudanças, se for um aperfeiçoamento, algo que não seja tão complexo, não veria nenhum tipo de problema. O casamento entre pessoas do mesmo sexo, o casamento gay hoje no Brasil, é permitido. O senhor acha essa uma boa regra? Eu acho que a gente precisa, a união civil, né, o casamento na terminologia religiosa, e a união civil como um casamento civil de heterossexuais, é um direito já conferido pela Suprema Corte do país, né? Um direito à aposentadoria, e nós não podemos efetivamente, por um dever de cumprir a Constituição Federal, discriminar as pessoas por orientação sexual, né? Ou por relação homoafetiva. Nós não podemos ter esse tipo de discriminação. Veja, nem o Papa Francisco, tratando desse tema, já trata com outra compreensão. Casais gays têm condições de adotar e educar uma criança? Precisa que tenha uma avaliação psicológica, né? Porque tem casais heterossexuais que não podem criar nem seus filhos, quanto mais adotar. Eu acho que quem pode fazer essa avaliação são especialistas, né? Psicólogos, terapeutas, médicos. Mas o senhor não se opõe? Não, eu acho que tem que ter o parecer de pessoas que vão analisar efetivamente, tecnicamente, se aquelas pessoas... Você pode ter uma pessoa e não um casal adotando uma criança. Não precisa ser um casal para adotar uma criança. E muitas vezes você tem os pais biológicos que não têm equilíbrio para adotar as crianças e a justiça toma a guarda para colocar ou num abrigo ou numa outra família. Mas esse é um assunto, esse é um assunto que não deve ser visto na base do eu acho ou da opinião vazia e distante ou preconceituosa. Quando se trata da vida de uma criança, né, que não pôde ser criado, eu falo muito à vontade, sou pai de 5 filhos, né, que não pôde ser criado pela sua família, pela sua mãe natural, pelo seu pai natural, né, você já está tratando de uma circunstância bem especial. Se ele vai para uma outra família, né, uma família tradicional, para uma pessoa ou para uma família homoafetiva, é preciso que haja uma análise muito complexa de uma equipe multidisciplinar, como exige a justiça brasileira, para que você não condene essa criança
há uma outra situação de constrangimento. Mas uma vez especialistas, um conselho tutelar da criança e do adolescente aprovando, o senhor acha que não há problema? Eu acho que o importante é que a criança vá para um lugar onde ela seja amada, cuidada e respeitada. Independentemente de ser um casal homoafetivo ou não? Ou até ser um casal. Ela pode ser entregue a uma mulher que não tem um marido ou um homem que não tem uma mulher e ser criada com a maior decência, com o maior respeito e com muito amor, que é o importante para criar uma pessoa. É positivo que casais gays tenham filhos por meio de inseminação artificial? Eu acho que esse é um direito que o cidadão tem, né? É um direito à reprodução, é um direito que existe. Eu acho que é possível, existem casos desse no mundo, né? É uma coisa que... E acho que esses temas não são temas de Estado, são temas das pessoas, da liberdade, dos direitos humanos, né? Eu acho que não são temas... Às vezes eles ganham relevo nas eleições para tentar dividir as pessoas por questões religiosas e tal. Eu acho isso, sinceramente, uma coisa muito ultrapassada, uma coisa antiga. Eu acho que a gente precisa discutir nessa eleição o Brasil que nós queremos, qual o propósito que a gente... Como é que a gente vai legar aos brasileiros de todas as orientações, um Brasil crescendo, um Brasil cuidando da educação, da mobilidade que está ruim, da insegurança, e não buscando temas que, porventura, possa dividir o Brasil de uma forma que não é legal. Educação, o senhor mencionou. O senhor é a favor da inclusão de crianças com deficiência em escolas regulares? Sou a favor, sim. Inclusive, eu tenho um filho, o meu caçula, Miguel, nasceu com síndrome de Down. Então, hoje eu conheço mais ainda essa realidade. Se eu já conhecia, conheço mais ainda essa realidade. Tenho, assim, um enorme respeito, sobretudo pelas mães, né, das crianças que têm deficiência. Nós precisamos reduzir, né, os preconceitos, O senhor é a favor da inclusão na mesma escola? Da inclusão delas. E, claro, essas crianças precisam, além da inclusão na escola, elas precisam de mais coisas, né? Elas precisam de foco, precisam de terapeuta ocupacional, de outro apoio muito mais complexo do que uma criança completamente sadia. O senhor já se declarou contra a redução da maioridade penal, que é de 18 anos no Brasil. Como resolver os casos de menores de 18 anos que cometem crimes de maneira continuada e que não podem ser detidos e punidos como adultos pelo sistema que temos hoje? Olha, na verdade esse debate é complexo, porque ele envolve a situação de medo que as pessoas estão. Então, todo mundo quer uma saída mágica, acha que reduzir a idade penal resolve. 90% da população é favorável. Como eu estudei muito esse tema, em Pernambuco tinha a capital mais violenta do país e hoje tem a capital mais tranquila do Nordeste brasileiro. Nós temos um Pacto pela Vida, que é uma política de êxito. Eu estudei esse tema, ouvi especialistas e me aprofundei muito nele. E acho que o governo brasileiro precisa assumir a causa da segurança que não assumiu até a data de hoje. E esse tema das crianças e adolescentes, eu acho que a gente tem como resolver compreendendo que se fosse a idade penal, a gente não tinha ninguém com mais de 18 anos cometendo crime, né? Aí estava resolvido por uma lei. O que nós precisamos é aumentar o tempo de internamento das crianças e adolescentes que cometem esse tipo de infração, de conflito com a lei continuado, porque eles precisam, sim, ficar mais tempo internado para se recuperar, se tentarmos recuperá-lo, tentarmos refazer o projeto de vida desses adolescentes. Eu acho que a gente precisa ter clareza que o número de adolescentes e crianças em conflito da lei é um número muito pequeno. O que acontece é que, na maioria das vezes, não há uma coordenação entre prefeituras para fazer a ação de acompanhamento desses jovens, de voltar aos laços familiares, de voltar à escola. Como é uma coisa muito trabalhosa, termina os municípios não cumprindo para fazer a LA, a liberdade assistida, que os juízes tanto tentam. Então, como não tem a estrutura para fazer a liberdade assistida, o que é que acontece?
que seria colocar 12 monitores para cada grupo de 4 jovens desses, para acompanhar o dia a dia dele. Como não tem, o juiz termina internando. Eles são internos nessas fundações, tipo Fundação Casa, terminam fazendo curso, se especializando na criminalidade. Se colocarmos um foco no número dessas crianças, né, e na vida delas, nós podemos resgatar muitas e evitar que elas partam para crimes como assalto, homicídio, coisa O senhor mencionou que essas crianças que cometem os delitos continuadamente precisariam talvez ficar mais tempo internadas. Por outro lado, tem a liberdade assistida que não é cumprida, daí acabam ficando mais tempo internadas porque o juiz manda para essas fundações. Como é que resolve? Resolve a gente botando luz sobre esse problema. Você sabe quanto... Nós precisávamos ter um portal no Brasil que mostrasse quantas crianças deveriam estar em liberdade assistida em cada capital dessa, em cada cidade com 500 mil habitantes. Ter um ranking nas prefeituras. Mas isso aí é o governo federal que precisa fazer ou é a prefeitura e o governo estadual? Eu acho que são todos, porque senão fica um jogando a culpa no outro. E depois ficam dizendo à sociedade que acho que o governo federal deveria assumir isso? Aí vai dizer que resolve com a lei. Se uma lei resolvesse... Era muito simples, manda a lei, pede para os deputados e senadores votarem, estava resolvido 16 anos. É claro que não resolve com a lei, resolve com o trabalho. A gente tem que ter escola para essas crianças estarem. Nós temos hoje, Fernando. Mas como que o governo federal atuaria nesse caso? Porque não é sua atribuição. Tem que atuar como... Não é sua atribuição e é também, né? Esse é um desafio nacional, esse é um problema. Como é que a gente resolve? Uma parte a gente resolve com escola integral. Eu fiz em Pernambuco a maior rede de escola integral no ensino médio. Você sabe que a metade dos jovens que deveriam estar no ensino médio, inclusive aí estão os adolescentes, eles nem estão na escola, nem estão trabalhando, é a geração nem. Nós construímos a maior rede de escola em tempo integral no ensino médio do Brasil. Tem em Pernambuco, um estado pobre do Nordeste, mais aluno em ensino médio integral do que São Paulo, Rio e Minas juntos. Então, nós precisamos ter mais escola integral no ensino médio, para que os jovens passem o dia na escola, 3 refeições, atividades, e com isso a gente vai ter a condição de muitas mães e pais que trabalham não ver seus filhos serem perdidos por tráfico. Temos que ter um foco nos que já foram, para ter cuidado com os que estão com dependência química, ter LA para salvar essas crianças. Muitas vezes a criança tem uma dependência do crack, fez um roubo, tomou um celular ou coisa do gênero. Se ele não é cuidado, ele vai para uma Fundação Casa, lá ele se junta com outros e já faz assalto a banco. Daqui a pouco ele já está matando gente. Aí daqui a pouco você tem que ter um nível de internamento diferente do que era antes. A intervenção do governo federal nesses casos seria qual? De coordenar um programa nacional dessa ordem, é isso? O governo federal precisa entrar na Constituição, no Sistema Único de Segurança Pública. O governo federal não pode ficar omisso como se encontra. Hoje você tem um problema. Todo mundo sabe que um grave problema da segurança é droga. Quem é que cabe tomar conta das fronteiras? A União. Qual é a droga que está pegando e destruindo vidas aí? É o crack. Ele vem de quê? Da cocaína. Da onde vem a cocaína? Todo mundo sabe. Como é que está a nossa Polícia Federal, que deveria tomar conta das fronteiras? Está passando uma severa crise. Tem 3 mil homens e mulheres a menos do que tinha há 4 anos atrás na Polícia Federal. As nossas fronteiras estão desguarnecidas. Como é que a União não tem nada a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. Aproveitando sobre drogas, o senhor acha que o Brasil deveria, como alguns países já fizeram, descriminalizar certas drogas, como por exemplo a maconha? Não. Por quê? Porque nós vivemos uma crise muito severa nessa questão da droga, que tem tudo a ver com a questão da violência hoje. E neste ambiente o que nós precisamos efetivamente é fazer um enfrentamento ao tráfico, precisamos cuidar dos dependentes químicos, que é algo onde o Brasil está super... Mas uma droga como a maconha, para muitos nem produz dependência química nenhuma. Nós precisamos, nesse instante, não é fazer esse debate, no meu entender. O debate que nós precisamos, nesse instante, fazer é focar o combate ao tráfico, e no tráfico, sobretudo, do crack, que é a droga que está arrasando e exterminando a vida de muitas famílias no Brasil afora. O Brasil tem mais de 500 mil de presos hoje no seu sistema prisional. São 548 mil aproximadamente, aí o número sempre muda um pouco.
cerca de um quarto desses presos são pessoas que foram apanhadas com pequenas quantidades de drogas, maconha, alguma coisa assim. Estão lá presos, um quarto, mais de 100 mil pessoas. É boa essa política de prender essas pessoas e mandar para a prisão porque estavam com ali um pouquinho de maconha? Nós temos que botar na prisão são os grandes traficantes. Pois é, mas não o que são fazer com usuários? Com o sistema? Mas o sistema permite que se faça isso. Não, mas hoje o que nós precisamos no Brasil é compreender que há um processo de prender mal e julgar lento, o que termina tendo 2/3 dos presos brasileiros em muitos estados que estão aguardando o seu julgamento. Então nós precisamos ter foco para a pena de prisão, né? As penas alternativas estão aí como a solução para uma série de crimes. Nós precisamos priorizar a pena de prisão para quem comete crimes contra a vida, né? Crimes contra a mulher, crimes contra a criança, quem estrupa, quem efetivamente corrompe. Eu acho que esse é o foco que deveríamos ter. Que não infelizmente não é. Pois é, mas veja esse número que eu citei para o senhor, né? São 548 mil presos, eu estou vendo aqui. E cerca de 25% deles são pessoas apanhadas com pequenas quantidades de algum tipo de droga. E que foram considerados, de acordo com a nossa legislação, traficantes, foram condenados e estão cumprindo pena. Tem que mudar essa legislação? Uma coisa é o traficante, né? O traficante precisa estar preso mesmo. O traficante é para ser preso. É para ser combatido. Outra coisa é um usuário, é um jovem da periferia. Essa pessoa que não é nem traficante nem usuário, estava carregando ali. Precisa do médico, que precisa de um tratamento, que às vezes precisa de uma qualificação profissional, de uma assistência psicológica que pode até cumprir uma pena alternativa de trabalhar um mês numa escola, num posto de saúde, num trabalho comunitário, numa creche, num abrigo de idosos, que é muito melhor para a vida dele, para a comunidade, do que ele estar num presídio, custando ao Estado e aprendendo o que não deveria estar aprendendo. Mas o senhor há de convir que há traficantes grandes, que controlam tudo, pequeno traficante, que é um sujeito que precisa trabalhar, às vezes, numa comunidade carente, pobre, e acaba levando uma droga daqui para lá, não é uma pessoa que move quantias de dinheiro, enfim, é uma pessoa, um pária da sociedade. Ele é condenado e vai para a prisão do mesmo jeito. Não haveria a necessidade de distinguir entre um e outro, o grande e o pequeno? Essa é uma distinção que cabe ao juiz. Mas do jeito que a legislação é hoje? Na legislação, no juiz. E também, às vezes, não é tão neutro assim. Um traficante desse é uma pessoa que numa favela, num bairro pobre, ou num bairro de classe média ou até rico, ele, com o seu ofício, pode ter arrasado a vida de muitas crianças. Pode. Oferecendo uma pedrinha de crack, transformando aquele cidadão num dependente químico, depois ele com medo de não poder pagar a droga, pegou um revólver, matou alguém, roubou uma senhora, matou um jovem, um pai de família. Então as coisas não são tão pueris assim como muitas vezes parece, não. O senhor tem 48 anos, já consumiu algum tipo de droga considerada ilícita no Brasil? Não. Sempre fiz esporte, sempre tive uma vida muito saudável. Na sua juventude, conviveu com pessoas que eventualmente acabaram indo para a área do consumo de drogas? Sim, eu conheci pessoas que terminaram que tiveram um problema com drogas, sim. E acha que, em resumo, a legislação que temos hoje é adequada, pelo que eu estou entendendo? Eu acho que a legislação pode até ser discutida, não me oponho a discutir isso. Esse não é o assunto central do Brasil. O assunto central do Brasil em questão de droga hoje é fechar nossas fronteiras, combater o crack, botar os grandes traficantes na cadeia. Isso só vai ser feito se a União entrar pesado na questão da segurança pública, se a gente prestigiar a Polícia Federal, aumentar o efetivo da Polícia Federal e der conta da nossa missão. A gente não pode aliviar no debate da droga nesse instante no Brasil, porque tem muito da insegurança, tem tudo a ver com a questão da droga. Uma outra pergunta de caráter de costumes e comportamental. O senhor é a favor de haver uma regulação no Brasil a respeito da eutanásia? Sinceramente, Fernando, eu nunca tive a oportunidade de debater este tema, né? Mas
me proponho a ouvir opiniões e tal, discutir. Não mas tem eu uma nunca, posição formada? Não, nunca tratei desse tema. Ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, pré-candidato a presidente da República pelo PSB, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL.